E é tão gostoso quando você atende um cliente e você tem todo esse processo da venda e ele fecha com Sim, você, porque na sua cabeça, eu pelo menos penso assim, eu já vou criando a tese, ele vai me contando, eu já vou anotando tudo, já crio a tese, e na hora de você falar do preço, ele flui de uma forma isso. muito tranquila, né. Isso, por quê? Porque você mostra para ele que o que você está entregando tem valor. Uhum, Você mostra para ele que com você ele vai estar seguro. uhum. Porque eu também entendo que dentro da área da advocacia não tem garantia de resultado Não tem. A gente tem o É seguro. mesmo, judiciário do outro lado, Não tem a outra tem, parte. A não gente é mesmo. tem, somos 50%, é o que eu falo não para todo tem. cliente, nós, no eu vou doutora, eu vou ganhar, eu falo: "Não posso dizer que a gente vai ganhar, 50% eu posso garantir que vai depender de mim e de você, da Sim, qualidade dos documentos que você vai me mandar, mas sim, nós temos o judiciário e a outra parte, mas vamos perfeito. percorrer Uhum. todos os caminhos possíveis para poder Que é ganhar ainda essa vendendo o demanda". teu trabalho, né, e não É, vendendo Isso. a certeza de que Não. vai ganhar exatamente. aquele processo. Imagina para o cliente É. como é isso. Hum. Então eu sempre que eu treino, desenvolvo a habilidade de vendas com o empresário, eu faço ele entender como é que o cliente se sente. Uhum. Porque imagina para ele: "Poxa, eu vou investir em doutora Sim. Renata, ela é excelente, o valor dela é diferente do mercado, mas ela não pode me dar essa garantia". Hum. Como é para ele isso? Então a Sim. gente também por isso que eu falo sempre sobre mentalidade, porque a mentalidade ela é muito ampla. É você trazer um nível de consciência em relação ao que você pensa e Uhum. você ser empático para entender que o outro tem o direito de pensar como Uhum. ele pensa. Sim. Agora nos cabe a clarear para que ele olhe e diga: "Poxa, mas eu tenho certeza que ela vai fazer com muita excelência, porque Uhum. ela tem qualidade, ela tem habilidade que vai me Uhum. ajudar a fazer ganhar esse Uhum. processo". Então a gente precisa também entender a outra Sim, pessoa, para que ele fique precisa. tranquilo. É porque o processo ele é angustiante. Quando a Isso. pessoa senta, eu falo assim: "Eu sei que o processo ele traz essa angústia", porque todo mundo quer saber o resultado. Uhum. E muitas vezes você vai percorrer 10 anos. Na semana passada tive um processo que na primeira instância foi julgado improcedente e estava fazendo 10 anos e o tribunal julgou e ganhamos a ação. A pessoa me ligou, era tarde da noite para falar. Eu falei: "A senhora me ligou?" Que eu estava lá, a ligação Né, perdida, ela tá falou assim: meio "Liguei tarde. sim". Ela falou assim: "Liguei sim". Ela falou assim: "Eu não ia conseguir dormir se eu não falasse com você". Tu imagina. Porque eu tô tão feliz com essa notícia, eu queria falar com você, aquilo que a Adriana Exato, estava falando da disponibilidade, né, do só falar exatamente. sim, eu falei pra ela foi muito rápida a ligação, eu falei: "Sim, é verdade, a senhora Uhum. ganhou". Perfeito. Pronto. Tem um ponto importante que você trouxe aí, na verdade foram 3, mas só lembrei de Hum, 2. Eu tenho esse desafio, né, hum, tenho que anotar, hum, que é: existe o que você vende e o que o teu cliente te compra, ou seja, existe a solução que você leva para ele e existe o que faz ele te contratar. Na nossa cabeça é um processo, na cabeça do nosso cliente é dormir em paz. sim, é Então, verdade. quando a gente vende, aí já já eu volto para o processo de vendas. Quando a Sim, gente vende, a gente precisa entender que o que faz o cliente comprar são motivos diferentes. uhum, O que faz José te contratar como advogada não é o mesmo motivo que faz com que a Adina te sim, contrate. Então, quando a gente vende algo, a gente não vende o técnico, a gente vende o que faz o outro comprar. uhum, E aí a gente Exatamente. precisa ter muito claro na nossa cabeça. Por quê? Porque o outro só vai perceber valor no que você entrega quando ele entender que é importante para ele. é pra ele. Porque na Uhum. sua cabeça você tá: "Eu sou boa". Gente, venda é uma arma. É, sim, Venda é uma arma para o bem e é uma arma não para o tem como você mal. falar pra pessoa: "Eu sou boa, confia". Entendeu? Não tem Venda é uma como. arma para o bem e para o mal. Por quê? Porque se você entrega uma arma venda na mão de uma pessoa ruim, ela sai vendendo desespera e é Uhum, isso que acontece muito, infelizmente, no mercado. Eu não vou generalizar, mas acontece de pessoas vendendo de forma irresponsável e acaba que desfazendo o trabalho de alguém que é tão porque eficiente. você não Uhum. Pra Então a entregar. responsabilidade por quê? Porque ela não sabe vender. uhum, Então voltando para a advogada, eu vou pegar no pé dessa advogada. uhum, Quando ela entende a importância da venda, ela entende, eu vou parar de dar espaço a pessoas que uhum. são ruins. Eu vou parar de dar espaço para o meu cliente comprar ou contratar um profissional que é ruim. Uhum, Então, de quem é essa responsabilidade? Ai, Adne, é do cara que está vendendo lá de forma. Não é sua. Porque hum, você é bom, mas você não se posiciona como vendedor. sim, Então, o nosso papel Exato. aqui é entender qual é o nosso papel na hora de mostrar para o nosso cliente, porque é nosso, uhum, eu sou do time da autorresponsabilidade.
Eu me conecto muito com essa Sim. palavra. Eu procuro ao máximo evitar botar justificativas para terceiros. Tudo que acontece, eu sempre olho e digo, poxa, por que que aconteceu? O que é que eu poderia ter feito? Então, quando a gente assume a autorresponsabilidade, a gente entende que o problema não está em quem está vendendo e entregando mal. Exatamente. Está em nós que não estamos desenvolvendo a nossa habilidade de vender para que o nosso cliente fique na mão certa. Então, isso mesmo. voltando para o processo de vendas, o primeiro ponto é sempre mentalidade. Porque quando você se arma para estar autoconfiante o suficiente para dizer, eu preciso, eu quero vender, e não eu tenho que vender. Quando você bota na sua cabeça, eu quero, eu preciso, porque eu estudei, eu sou boa. O meu cliente, ele precisa escolher a mim, porque eu vou resolver o problema dele. Aí você vai para o segundo pilar, que é qualificar. É quando você entende, nem todo mundo é para você e tá tudo bem. Ótimo. Tem gente que não vai ser para você porque o bolso não cabe. Sim. Tem gente que não vai ser para você porque o que ele tem como problema você não vai resolver. Porque hoje, dentro de qualquer área, nós temos as especialidades. Exatamente. Então, a gente precisa ter essa consciência de entender: minha mentalidade é boa, porque tanto da mesma forma que eu vou buscar o sim da venda, eu também vou precisar dizer não para aquilo que eu não dou conta de faço, porque responder. não é só dinheiro, né? Você Não não é. vende só para Não é. cobrar. Não Você é. precisa saber aquilo que você, a autorresponsabilidade, como você falou. Eu posso Isso. entregar isso. Eu sei, Isso. eu tenho essa habilidade. Habilidade. Isso. Só que, Rê, tu entende que é mental? Uhum. Tá vendo como volta? Volta lá no primeiro. Porque você tem que ter a tranquilidade de entender, eu estou sendo responsável. Por quê? Vender não é isso que pregam é de qualquer jeito, mas ele veio. Não, vender é você entender. Uhum. Ok, mentalmente, preciso controlar minhas emoções, porque a forma como eu me comporto emocionalmente faz com que o cliente diga não e nunca mais volte, e eu diga Sim. não e volte. Exato. Aí eu vou para qualificar, que é ter clareza de quem é o público que eu atendo. Quando eu qualifico, aí sim eu vou buscar as pessoas certas. Aí eu vou me comunicar para as pessoas certas. Aí eu vou mostrar para as pessoas o que é que eu soluciono. Uhum. Então, quando eu consigo atrair a pessoa certa, aí sim eu começo o processo de vendas que entra na pergunta. Um bom vendedor, por isso que tem muita gente que fala assim: "Ah, um bom vendedor ele precisa ser um bom comunicador?" Não necessariamente, Tá. porque vender é ouvir. Ele Uhum. precisa ser um bom comunicador para desenvolver a habilidade dele de fazer boas perguntas. Uhum. Por quê? Porque enquanto você onde é que a gente gera valor para o nosso cliente nos contratar? É quando você acessa o motivo dele. Por isso que tem que ter, desculpa até te cortar, mas tem que ter aquilo que a gente fala na comunicação, que é a escutativa. A Isso. Ou escutativa. que muitos falam que é escutatória, porque aí você tá ouvindo e também tá entendendo o perfil daquele seu Não fui eu que cliente. falei, foi você que disse. Então, Exatamente. quando você pergunta, Exatamente. você me diz, aí, Rê, é onde entra a apresentação. É Uhum. onde você diz, olha, fulano, você me disse isso, isso e isso. Ótimo. Faltou mais algo É isso mesmo. que você não me falou? Faltou Porque não? tem pessoas que Pronto. sentam na sua frente e gosta de falar. Eu Isso, já atendi pessoas que chegam: "Olha, eu tô com esse problema, mas eu já pesquisei, é isso, isso". Eu fico isso. ouvindo, ouvindo. Vai E no esperar. final eu vou falar a parte final, que a pessoa quer saber quanto que é, ele já sabe a resposta, mas ele Isso, só sabe quanto que é e como que vai acontecer aquilo. isso. Mas a pessoa quer Porque falar. O que é que faz o trabalho daquele jeito. se ele soubesse o que você sabe, ele Uhum. não te contrataria, ele Sim. faria só. Vai pra corte essa daí, ó. Segura que a Adina vai falar. Se você gera uma expectativa de um resultado rápido, quando você demora, ele nunca vai te perdoar. É verdade. Agora, quando você gera uma expectativa de, ó, vai demorar e você é rápido, ele nunca mais vai te esquecer. É verdade. Então, o nosso papel, que era o terceiro que eu ia falar, que eu esqueci de Uhum. anotar, é a gente entender o quanto, por mais que você saiba, é como você disse, Adina, não depende de mim, depende de um judiciário. Então, por mais que você saiba, entenda que quanto menos expectativa você gera, ou seja, menos você fala, aí o cliente vai olhar e vai dizer, ela entregou mais do que ela prometeu. Sim. É diferente de você falar, 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 falar e ele dizer, mas você me disse que ia entregar mais, por que você não está me entregando? Ele nunca mais te procura, não te indica. Então, quando a gente vai para o ponto de apresentação, é dizer assim: olha, você me trouxe isso. Para isso, eu resolvo assim. Você me trouxe isso para isso. Ou seja, ele está dizendo, ela me ouviu e ela está trazendo a solução para o meu problema. Até porque a venda de vocês é uma venda muito desafiadora.
Por quê? Uhum. Porque é uma venda de termos muito Uhum. técnicos. Então, se você não tem cuidado, gera exatamente o contrário do sentimento que sua cliente teve quando Sim, você ligou para ela de madrugada. sim. Que ela disse, doutora, você fala e eu entendo tudo. É. Por quê? Porque quando você não vende para outro advogado, você vende pro cliente Uhum. que ele não estudou como você estudou.